Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Geometria Plana. E, turminha, nessa aula de Geometria Plana, eu quero comentar com vocês um assunto que cai demais em prova, tá? Seja ela de concurso, vestibular, o que for, é um tópico fortíssimo a cair na sua avaliação, no seu certame. Semelhança de triângulos, turma. E detalhe, tá? Qualquer dúvida que você sentir ao longo desse processo, segue a gente lá no Instagram. Vai lá, @professor Ian Ribeiro, curte, comenta, compartilha, manda pro seu amigo, não gera fatura no cartão de crédito, tá? Então eu espero você lá, marca a gente, enfim, o que você se sentir mais à vontade. Turma, a gente vai construir juntos toda essa base da parte de semelhança de triângulos, certo? Até porque é um tópico que faz parte da geometria plana. Beleza? Turma, primeira coisa que você pode perceber. Existem triângulos que são semelhantes. Mas quando eu falo assim, existem triângulos que são semelhantes, isso não diz muita coisa. Então, a gente já começa a entrar no assunto da seguinte forma. Existem triângulos que são proporcionais. Aí você vai falar assim, Ian, como assim proporcionais? Turma, veja bem, eu vou colocar um exemplo aqui, que é um exemplo que de maneira visual, você vai olhar para o triângulo e vai falar assim, não, realmente, isso está acontecendo. Por exemplo, ó, 2, 4, 6. São valores em relação ao nosso triângulo, beleza? Aí eu vou chegar aqui no outro triângulo e eu vou falar assim, ó, 4, 8, 12. Quando você olha esses dois triângulos, você vai falar assim para mim, Ian, um é o dobro do outro. É porque, turma, você já percebeu que existe uma proporção aqui, ó. Você já percebeu que um lado em relação ao outro, ele gera ali o dobro do valor. Então, são triângulos semelhantes, mas semelhante não é necessariamente igual. Semelhante é relacionado à proporção também. Então, nessa situação aqui, ó, você percebeu que basta multiplicar os lados por 2 em todas as situações. Percebe que é sempre a mesma constante que eu estou multiplicando? E tem que ser, tá? Porque a proporcionalidade ela é gerada dessa forma. Vamos lá. Turminha, quando que de fato eu enxergo a semelhança de triângulos? Existem duas observações que você bate o olho, identifica e já sabe que ali existem triângulos proporcionais. Primeira observação, ó, a gente vai falar assim, lados homólogos são proporcionais. Vai surgir uma pergunta, não vai? A pergunta que vai surgir é a seguinte, Ian, como assim lados homólogos proporcionais? E a segunda é isso aqui, ó, turma. Ângulos congruentes. Aqui já é mais tranquilo, tá? Porque quando a gente fala ângulos congruentes, isso aqui nos remete a ângulos iguais. Só que ângulos iguais, turma, de um triângulo para o outro, certo? Eu visualizo os mesmos valores de ângulos no triângulo aqui e os mesmos no outro. Então, isso aí tem que acontecer. Mas a dúvida está aqui, ó.
lados homólogos. E uma outra dúvida é em relação a essa montagem da nossa proporção. O que eu quero que você entenda, turma, e relembre, porque de fato isso daqui é relembrar, a proporção, ela nada mais é do que uma igualdade entre razões. Vou jogar mais para cá para poder escrever uma informação. Ó, razão, turma, é uma divisão. Ué, então quando eu divido o que pelo que tem que ser igual? Turma, essa divisão aqui, ela pode acontecer entre os lados, entre a altura, entre o perímetro. E toda vez que você realiza essa divisão, o valor ele tem que ser sempre o mesmo. Quando eu falo sempre o mesmo, eu estou falando em relação a uma constante K. Turma, essa constante K, ela é chamada de constante de proporção. Que, de fato, você vai perceber ao longo do tempo que é aquilo que gera o equilíbrio de um triângulo para o outro. A gente vai entrar em um pontinho aqui, turma, que é meio que, de fato, um pré-requisito, tá? Então, você vai anotar uma exclamação que é assim, ó. Ali em cima, anotamos dessa forma. A dividido por B tem que ser igual a C dividido por D. Turma, o fato de ser uma proporção, eu posso realizar isso aqui, ó. Lembra que você aprendeu na escola um negócio chamado cruz-credo? A multiplicação dos extremos tem que ser igual à multiplicação dos meios. Então, sem medo de errar, eu posso dizer que A vezes D é igual a B vezes C. Beleza? Isso aqui, de fato, é cruz-credo, multiplicação dos extremos pelos meios. E isso aqui é o que garante a proporção. Beleza? Eu preciso disso daqui porque, de fato, é o que vai resolver as questões. Na nossa montagem aqui, eu só fiz isso aqui, ó. Você vai perceber que para chegar no valor K, é essa multiplicação que a gente vai realizar. Belezinha? Pronto. Primeiro passo é relembrar essa noção de proporção. Segundo passo, turma, é a gente lembrar sobre o que é um lado homólogo. Beleza? Veja bem, turma, eu vou colocar aqui para nós, de novo, dois triângulos, certo? Eu vou colocar esse, eu vou colocar ao lado desse um outro. Um triângulo ele tem 3 vértices, então eu tenho A, B, C. Aqui eu vou colocar como D, E, F. Beleza? Eu vou colocar esse ângulo aqui azul e eu vou colocar aqui esse ângulo azul. Eu vou colocar aqui esse ângulo verde e eu vou colocar aqui esse ângulo verde também. Ou vou dificultar, vou trocar. Eu vou gerar o ângulo verde aqui. Quando a gente fala sobre lado homólogo, a gente já puxa o gancho para ângulos congruentes. Porque como os ângulos congruentes são ângulos iguais, quando a gente estudou triângulo, lembra que a gente viu que a soma dos ângulos internos tem que ser sempre 180? Turma, para pensar. Se nesse primeiro triângulo eu tenho um verde e um azul, e nesse triângulo aqui eu tenho um verde e um azul, concorda que o outro ângulo tem que ser igual? Porque esses dois ângulos têm o mesmo valor. Então, o que faltar para 181
é o que falta para 180 no outro também. Então, normalmente, você vai perceber que a questão, turma, ela vai te fornecer 2 ângulos. E a partir disso, a gente encontra o terceiro. Soma os dois e o que falta é o valor, tá? O que falta para 180. Pois bem, o que seria lado homólogo, tendo isso aqui em vista? Turma, olha o segmento AB. Eu vou chamar AB de A. O meu lado A, ele está sobre quais ângulos? Sobre quais ângulos? Aí você vai falar para mim, Ian, eu estou vendo ali que o lado A é um lado que está entre o ângulo rosa e o ângulo azul. Segura. No outro triângulo, qual é o lado que está entre o rosa e o azul? Aí você vai falar, Ian, é o DF. Vamos chamar de DF de A'? Então, eu acabei de encontrar o lado homólogo a A, porque a visualização é sempre em relação ao ângulo. Ah, esse lado está entre 90 e 30. No outro triângulo, quem está entre 90 e 30? É o lado homólogo. E a proporção ela é feita entre esses lados homólogos. Então, turminha, eu vou chegar aqui e vou montar minha divisão. A está para a linha, porque é um lado homólogo. Observe, eu vou chamar esse lado aqui de B. O meu lado B, ele não está entre o azul e o verde no outro triângulo. O B' está onde? Aqui. Então, quando eu faço essa divisão, B está para a B'. Se você observar aqui, ó, o C está aqui e o C está aqui. Verde, rosa. Verde, rosa. C está para C'. Tanto faz o que você selecionar, tá? Então, esse é homólogo a esse. E esse está homólogo a esse. De todo modo, como é uma igualdade, a divisão ela sempre vai gerar o mesmo valor. E esse mesmo valor é a nossa constante de equilíbrio, constante de proporção. Turminha, você vai abrir um parênteses aí e você vai anotar o seguinte. A gente comentou em relação ao lado. Ó, a gente falou sempre em relação ao lado, certo? Só que, turma, nem sempre é em relação ao lado. Ela pode ser feita com altura, tá? Então, eu posso ter, e de fato que é o mais comum, eu posso ter uma proporção envolvendo os lados. Eu posso ter uma proporção envolvendo a altura. Eu posso ter uma proporção envolvendo quem? O perímetro. Beleza? Em todas essas situações, ao realizar a divisão de um pelo outro, é sempre K que você vai encontrar, certo? Se você realizar essa divisão, é sempre o K que você vai encontrar. Por que eu estou falando isso? Porque pode acontecer uma semelhança de triângulos que trabalhe com o valor da área. Só que vamos relembrar uma coisa? Turminha, a área ela não é sempre em unidades quadráticas, metro quadrado, decímetro quadrado. Então, quando você faz a semelhança, a divisão de uma área, por exemplo, área 1, dividido pela área do outro triângulo, isso aqui não vai ser igual a K, não. Porque como é unidades quadráticas, você vai ter que colocar um K ao quadrado, tá? Mega observação nisso daí. Essas outras aqui
é tranquilo. Então, se eu faço um lado pelo outro, igual a cá, a altura de um está para a altura do outro, e lembra que a altura é relativa, ela forma um ângulo de 90 graus, é igual a cá. A soma dos lados, então o perímetro de um dividido pelo perímetro do outro é igual a K. Agora, foi para a área, é K ao quadrado. Beleza? Aqui você vai selecionar aquilo que você quer. E pode ser o A e o C. Show de bola? Teoria inicialmente formada. A gente vai ver agora um exemplo que eu vou colocar aqui e logo em seguida a gente muda para uma percepção mais técnica, tá bom? Primeiro exemplo, turma, é esse aqui, ó. Considere os triângulos. Ponto. Turminha, lembra que a gente colocou lá no início o nosso primeiro triângulo? Que era aquele que tinha a percepção do 2, do 4, do 6, do 12, tá? Só que agora eu vou fazer assim, ó, x, 4, aqui eu vou colocar, ó, 2, 4, 8, y, e aqui eu vou falar que é 12. De cara, você já sabe quais são os valores. Mas vamos observar, turma. Aqui vai ser 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essa marcação do ângulo, e eu não precisaria falar, porque nesse caso você está percebendo que é um caso chamado lado, lado, lado. Fornecer os lados, você vai fazer a divisão e vai ver aquilo que é proporcional. Mas eu vou fornecer o ângulo, porque de fato é o que é mais comum. Quem que é o lado homólogo a x? Ele está entre 1 e 2 tracinhos. Lá no outro triângulo, 1 e 2 tracinhos, 4. Só que você tem que ter cuidado, porque se você pegar esse lado homólogo aqui apenas, você não consegue formar a proporção para resolver, porque ele vai ficar 2 e 3, 2 e 3 é 12. É para isso que existe esse terceiro lado, 4 e 8. Como eu quero resolver, e eu sei que eu tenho uma igualdade, eu vou selecionar as frações que eu quiser. Eu não posso pegar apenas essas duas? Posso. X dividido por 4 também tem que ser igual a 4 dividido por 8. Se você for muito criterioso, turma, você pode, ó, realizar dessa maneira, mas se você já tiver uma certa facilidade, passa apenas o 4 para o outro lado. Mas vamos fazer passo a passo. X vezes 8, 8x, igual 4 vezes 4, 16. Eu vou ter que voltar o 8 dividindo, porque eu quero isolar o x. 16 dividido por 8, 2. Qual foi o valor que a gente encontrou lá no início? Não tinha um 2, porque é o dobro daquele valor. Se você quiser trabalhar com a parte do y, vai ficar assim, ó, y sobre 12 tem que ser igual a 4 sobre 8. Turma, agora você vai passar só o 12 para o outro lado, certo? Para a gente facilitar. Então, y é igual a 4 vezes 12 dividido por 8. Y é igual a 6. Qual foi o valor que a gente encontrou lá no início? 6. Porque desde o início a gente estava visualizando sempre uma perspectiva do dobro. E, de fato, a gente encontrou. Beleza? Lados homólogos, ângulos iguais. Como eu forneci apenas os 3 lados, eu poderia realizar minha divisão direto. E eu verificaria o que estava acontecendo em relação à proporção. Mas, normalmente, o ângulo ele é dado. Beleza? Vamos voltar a um exemplo aqui agora.
E é uma questão que diz isso aqui, ó. Dados os triângulos abaixo, responda. Eles são semelhantes? Ponto. Turma, veja bem. 72 e 35. 72 e 35. Ué, mas esses dois não é o mesmo desses aqui? É. Concorda que esse ângulo aqui, ele tem que ter a mesma medida desse daqui? Porque é o que falta para 180. Então, quando você soma 72 mais 35, 107 graus, e retira de 180, obrigatoriamente, isso é 73 e isso é 73. Aí você vai falar assim, mas Ian aí não falou o lado. Mas, turma, uma vez que você enxerga que os lados, os ângulos, eles são iguais, já é considerado semelhante. Basta ter essa característica de cara, são semelhantes. Tranquilo? E se em relação aos lados, se você me perguntasse, vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, A, B, C, D, E, F. Turma, como que ficaria a montagem da proporção? E aqui já está respondido, tá? 73. Vamos pegar o lado A. Ponto. O lado A está entre 73 e 72. No outro triângulo, quem está entre 73 e 72? F. Então, eu faria uma divisão de A por F. O B, 73, 35. Do outro lado, 73, 35. E. Então, eu faria B dividido por E. Do outro lado, sobrou quem? C e D. E se você observar sem medo de errar, 72 e 35, 72 e 35. Então, essa divisão é o que iria garantir a minha proporção, tá? Aí ele teria que falar um x e uns valores e você realizar o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Vamos para a próxima questão, turma. A questão vai dizer assim, ó, as figuras abaixo nos mostram pares de triângulos semelhantes, já falou. Dessa forma, calcule x e y. Veja bem, a gente vai pegar nesse sentido. Se você seleciona no sentido da esquerda para a direita, você sempre vai continuar da esquerda para a direita na igualdade. Vamos pegar 18 aqui, ó. 18. 18 dividido por. Observe, ó. 18 dividido por. O 18 está entre esse ângulo e esse. Esse ângulo e esse, que é o mesmo, é o y. Ponto. Turma, vamos observar 3 traços e 2 traços. Ó, 3 traços e 2 traços. Não é 12 e o 9? Então, eu vou colocar a igualdade para os ângulos que são iguais. Isso são lados homólogos. Turma, o próximo passo aqui é o quê? Ó? Lembra que a gente falou que é multiplicar cruzado? Então, ficaria assim, ó, 12y igual a 9 vezes 18. Beleza? Porque eu fiz a multiplicação cruzada. 9 vezes 18, 162. O 12 que está aqui eu vou passar dividindo. Então, dividido por 12. Beleza? Se dividir por 12 dá exato? Não, mas não tem problema, porque a questão está querendo o valor de y. Vai ser 3,5. A mesma coisa você vai fazer para o x agora. Ó. Um traço e 2 traços é x sobre um traço e 2 traços, 18. Igual. Beleza? A gente descobriu 13,5. Deixa eu botar esse 13,5 aqui. Vamos pegar 12 e 9. Eu posso botar aqui, ó, 12 dividido por 9. Turma, você pode multiplicar cruzado, claro.
Mas concorda que basta passar o 18 para o outro lado? É o que garante a proporção direto, né? Então, para encontrar o resultado, x igual 12 vezes 18 dividido por 9. Quando você faz essa continha aqui, ó, 12 vezes 18, 216, dividido por 9, 24. Ponto. Essa é a resposta final, tá? Mas até você... A montagem da proporção ela é super tranquila. Quando você já tem ela montada, fica muito fácil. Eu acredito que a dificuldade inicial seja isso aqui, ó. Entender o que é lado homólogo. Ah, ó, é 1 e 3. Aqui é 1 e 3. Um sobre o outro. Aqui é 1 e 2. Aqui é 1 e 2. Um sobre o outro. Aqui é 3 e 2. Aqui é 3 e 2. Um sobre o outro. Beleza? Se você observar, a divisão sempre vai garantir o mesmo resultado. Pode fazer um sobre o outro que você vai ver que dá o mesmo resultado. E detalhe, certo? Poderia acontecer, sem problema nenhum, dele te fornecer os ângulos em valor, tá? Se ele chegasse aqui e falasse, ó, fulano, aqui é 145. Então, aqui vai ter que ser 35. Vamos supor que ele tivesse colocado aqui, ó, 45 e 35. Aqui teria que ser 100. Normalmente, ele te dá dois ângulos para você encontrar um terceiro, porque a soma tem que dar 180. E a partir daí, você define os lados que são homólogos e proporcionais. Tranquilo? Turma, qualquer dúvida que você tiver ao longo desse processo, manda lá no Instagram, @professor_Ian_Ribeiro. Qualquer dúvida que você tiver, sinta-se à vontade. Segue o nosso perfil lá, curte, comenta, compartilha, não custa nada na sua fatura do cartão de crédito, tá? Marca a gente também lá no Instagram, fala que você está estudando com a gente. Fiquem com Deus e fui!